Pessoal, eu sou a Michelle do terceiro período noturno de odontologia do Unifagloc e hoje eu e o meu grupo a gente vai falar um pouquinho sobre a hipersensibilidade. Bom, a imunidade adaptativa desempenha um papel crucial na defesa contra infecções microbianas, mas as suas respostas também podem causar lesões teciduais e doenças denominadas de hipersensibilidade. Esse termo se originou da definição clínica de imunidade como uma sensibilidade aumentada, que é observada quando um indivíduo previamente exposto a um antígeno mostra uma reação detectável em encontros subsequentes com esse antígeno. Geralmente, as respostas imunes eliminam os patógenos sem causar danos severos ao hospedeiro. No entanto, essas respostas podem ser inadequadamente controladas, direcionadas de forma errada aos tecidos do hospedeiro ou desencadeadas por micro-organismos comensais ou antígenos ambientais inofensivos, resultando em doenças imunomediadas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de reações de hipersensibilidade. Descreveremos a patogenia de diferentes tipos de reações de hipersensibilidade, focando nos mecanismos efetores que causam lesão tecidual. E quais seriam as causas da hipersensibilidade? Bom, vou falar agora um pouquinho sobre as causas da hipersensibilidade, que nada mais é do que respostas imunes contra antígenos de várias fontes que podem causar os distúrbios de sensibilidade. Bom, vou começar falando sobre a autoimunidade, que são reações contra antígenos próprios que ocorrem devido à falha dos mecanismos de autotolerância, levando a respostas imunológicas contra células e tecidos do próprio corpo. Esse fenômeno é conhecido como autoimunidade, e as doenças resultantes são chamadas de doenças autoimunes. Estima-se que as doenças autoimunes afetam a 2 a 5% da população nos países desenvolvidos, com uma incidência crescente, especialmente em indivíduos de 20 a 40 anos, e é mais comum em mulheres. Essas doenças são crônicas e debilitantes, representando um grande fardo médico e econômico. Recentemente, novas abordagens de tratamentos eficazes foram desenvolvidas. Bom, as possibilidades do sistema imunológico reagir contra antígenos próprios, causando dano tecidual, foi observada desde o reconhecimento da especificidade imunológica para antígenos estranhos. Paul Ehrlich cunhou o termo de horror autotóxico para descrever essas reações prejudiciais. A autoimunidade é uma causa significativa de doenças humanas. Doenças autoimunes são frequentemente errôneas, rotuladas quando reações imunológicas acompanham dano tecidual, mesmo que seja difícil provar a causa autoimune. Por isso, essas doenças são muitas vezes chamadas de doenças inflamatórias, mediadas pela imunidade. Questões fundamentais sobre a autoimunidade incluem como a autotolerância falha e como os linfócitos autorreativos são ativados. E compreender esses pontos é crucial para entender a etiologia e a patogênese das doenças autoimunes. Nosso conhecimento aumentou nas últimas décadas graças aos modelos animais de identificação de gêneses, predisponentes e métodos de análise imunológica. Fatores contribuintes para a autoimunidade seriam a susceptibilidade genética, que são certos genes poder comprometer os mecanismos de autotolerância. O segundo seriam gatilhos ambientais, que são infecções e lesões locais que podem promover a entrada e a ativação de linfócitos autorreativos que causam a lesão tecidual. O terceiro seria a infecção e a lesão tecidual, propriamente dito, que alteram a autogênese do sistema imunológico, falhando a autotolerância e ativando os linfócitos reativos. O quarto seria a microbiota e as alterações epigenéticas, que podem influenciar a autoimunidade, embora os estudos ainda estejam no início. Bom, então a autoimunidade adaptativa ela é essencial para combater infecções, mas suas respostas podem causar doenças quando desreguladas. E compreender a patogenia das reações de hipersensibilidade e autoimunidade é vital para desenvolver tratamentos eficazes. Os avanços recentes na identificação de gêneses e no estudo das respostas imunológicas ofereceram esperanças para melhores abordagens terapêuticas. Olá, meu nome é Victor, aluno do terceiro período noturno de odontologia do Unifagloc. E como dito pelos meus colegas anteriormente, a hipersensibilidade é uma reação exagerada do nosso corpo. Eu vou estar destacando uma das principais reações, que é as reações contra micro-organismos, sendo ele bactérias ou vírus. Normalmente, o nosso sistema imunológico reage a esses micro-organismos invasores na intenção de proteger o nosso corpo. No entanto, às vezes, essas reações podem ser excessivas ou durar um longo período de tempo.
até mesmo pelo próprio antígeno invasor ser muito persistente, o que pode gerar inflamação e dano tecidual. Como exemplo, temos a tuberculose, onde o nosso sistema imunológico reage ao antígeno invasor e gera uma inflamação grave, que pode até gerar granuloma. Acaba afetando, danificando o tecido pulmonar. Outro problema que ocorre é na produção de anticorpos, que esses anticorpos são proteínas que se ligam aos micro-organismos invasores, tentando destruir esse micro-organismo. Porém, eles podem gerar complexos se ligando a esses micro-organismos e acaba se posicionando nos tecidos do nosso corpo, gerando inflamações e até danos teciduais, que é muito comum de ver isso em doenças crônicas. Também, casos raros, onde esses anticorpos identificam o nosso tecido do corpo como micro-organismos invasores e acabam atacando ele por engano. Um exemplo disso é a doença do intestino irritável, onde o nosso sistema imunológico reage às bactérias geralmente presentes no estômago, que essas bactérias geralmente não fazem malefício nenhum para o nosso corpo. Aí, nesse caso, o nosso sistema imunológico está reagindo a uma bactéria inofensiva e acaba gerando inflamação e desconforto. Controlar essas reações, nosso sistema imunológico acaba destruindo algumas células infectadas, que acaba gerando dano no nosso corpo, dano nos tecidos, como é o caso da hepatite viral, onde o nosso sistema imunológico destrói células afetadas pelo vírus e acaba gerando um dano no fígado. Olá, meu nome é Cíntia e eu vou falar sobre outras causas da hipersensibilidade, que é a reação contra antígenos ambientais. Enquanto a maioria das pessoas permanecem saudáveis ou não reagem a substâncias ambientais comuns, aproximadamente 20% da população tem uma resposta anormal a essa substância. Essas pessoas desenvolvem uma condição na qual produzem anticorpos que causam doenças alérgicas. Além disso, algumas pessoas podem desenvolver sensibilidade a antígenos ambientais e substâncias químicas que, em contato com a pele, desenvolvem reações mediadas por células T que levam à inflamação por meio de citocinas, resultando em sensibilidade de contato. Em todas as causas citadas, os mecanismos de lesões teciduais são os mesmos, que normalmente apresentam função de eliminar patógenos infecciosos. Esses mecanismos incluem respostas imunológicas inatas, anticorpos, linfócitos T, várias células efetoras e mediadores da inflamação. O problema dessa hipersensibilidade é que a resposta não é controlada adequadamente. Como os estímulos para essa resposta imune são anormais e difíceis de eliminar, as doenças de hipersensibilidade normalmente são crônicas e progressivas. A hipersensibilidade do tipo 1 é ocasionada pela presença dos anticorpos IgE mediante a ativação de células T, que vão causar degranulação nos mastócitos. Isso nada mais é do que a reação alérgica. A hipersensibilidade do tipo 1 também pode ser chamada de hipersensibilidade imediata. E ela vai receber esse nome porque é uma reação rápida. Poucos minutos depois em contato com o antígeno, a reação já começa. Ela é considerada uma das reações de hipersensibilidade mais prevalente. Você pode até não ter, mas com certeza conhece alguém que possui alergia a alguma coisa. A hipersensibilidade imediata ou do tipo 1 é clinicamente chamada de alergia ou atopia.
e o seu antígeno vai receber o nome de alérgeno. Ocasionam a hipersensibilidade do tipo 1. Em geral, não estimulam reações imunes inatas, que são associadas a secreções de citocina por macrófagos e células dendríticas, indutoras de células TH1 e TH17. O que acontece é que essa reação imediata é seguida por 2 ou 4 horas mais tarde, por reação de fase tardia, que é justamente representada por essa inflamação, pelo acúmulo de neutrófilos, eosinófilos, basófilos e células TH2. Já os antígenos chamados T-independentes, como polissacarídeos, não podem provocar reações, a menos que estejam ligados à proteína. A penicilina, por exemplo, às vezes se liga a uma proteína e forma conjugados, que irá estimular as respostas TH2 e a produção de IgE, que comentamos ser o mediador dessa hipersensibilidade. A hipersensibilidade do tipo 1 consiste em doenças resultantes da ativação de células T-auxiliares, produtores de IL-4, IL-5 e IL-3, classicamente denominadas células TH2, onde as células T estimulam a produção de anticorpos IgE. Olá, eu sou a Marilda Tuliana e eu vou falar sobre a hipersensibilidade tipo 2, que também é conhecida como hipersensibilidade citotóxica, que pode afetar vários órgãos e tecidos do corpo. E como que funciona? A causa é geralmente os antígenos, que são do nosso próprio corpo, ou substâncias químicas externas que se ligam às células e também pode desencadear essa reação. E essa reação ela pode ocorrer entre minutos ou horas. Como exemplo, a gente tem a anemia hemolítica induzida por medicamentos que causa a destruição das células vermelhas do sangue. A gente tem a redução do granulócitos, que é a destruição dos glóbulos brancos. E o mecanismo de ação, a gente tem anticorpos, complementos, células eferentes e lesão. Os anticorpos são principalmente de classe IgM e IgG. O complemento são proteínas que ajudam a destruir as células alvos. As células eferentes são fagócitos e células K. E a lesão contém anticorpos, complementos e neutrófilos. E o diagnóstico, a gente tem anticorpos circulantes, imunofluorescência e padrão de floração. Os anticorpos circulantes é a detecção de anticorpos contra os tecidos afetados. A imunofluorescência é a análise da biópsia para encontrar anticorpos e complemento na lesão. A padrão de coloração, ela é suave e linear, como visto na nefrite. E o tratamento, a gente tem agente anti-inflamatórios e imunossupressores. O agente anti-inflamatório é para reduzir a inflamação e o imunossupressores é para suprir a resposta imunológica. Agora eu vou falar sobre a hipersensibilidade tipo 3, também conhecido como hipersensibilidade por complexos imunes. Esse tipo de reação pode afetar todo o nosso corpo, porém tem também órgãos específicos, como rins, a pele, os pulmões e vasos sanguíneos. Ela pode ser causada por diversos micro-organismos e geralmente ocorre após entre 3 a 10 horas após a exposição desse antígeno, que é a substância que desencadeia a resposta imunológica. Essas reações são mediadas por complexos imunes solúveis, que são formados quando anticorpos, principalmente da classe IgG, às vezes da classe IgM, se ligam aos antígenos. O antígeno pode ser algo externo, como bactéria ou algo do próprio corpo, mas ele é sempre solúvel, ou seja, não se liga diretamente ao órgão afetado. Os principais componentes envolvidos são os complexos imunes solúveis e certas proteínas do sistema imunológico, que são chamadas de complementos, especificamente as proteínas C3A, C4A e C5A. Esses complexos imunes circulam no sangue e podem se depositar nos tecidos, causando inflamações
e danos. Agora eu vou passar para minha colega de classe, Maria Tuliano, que vai dar complemento à minha fala. E eu vou dar continuidade falando sobre a hipersensibilidade tipo 3, as causas do dano. A gente tem plaquetas e neutrófilos e macrófagos. As plaquetas e neutrófilos são as células principais que causam o dano dos tecidos. Os macrófagos podem se envolver no estágio avançado da recuperação. As características da lesão, a gente tem neutrófilos e depósitos. Os neutrófilos são as células predominantemente na área lesionada. Os depósitos, a lesão contém depósitos nos complexos imunes e proteínas de complemento. E a afinidade dos anticorpos, a força que eles fazem junto com o antígeno é crucial para determinar a gravidade da doença. O tamanho do complexo imune vai influenciar quais tecidos vai ser afetados pelaquela lesão. Os diagnósticos, a gente tem biópsia, hipersensibilidade tipo 2, hipersensibilidade tipo 3 e exame de soro. A biópsia é a análise de tecido para encontrar depósitos imunoglobulinos. E a hipersensibilidade tipo 3 é de tecido granular. A hipersensibilidade tipo 2 é de tecido linear. E o exame de soro é a verificação da presença de complementos imunes no sangue e diminuição das plaquetas. Bom, agora eu vou falar sobre a hipersensibilidade do tipo 4, também chamada de hipersensibilidade tardia, que é uma reação imunológica mediada pelas células T, que induzem inflamação ou matam diretamente as células-alvo. Elas são causadas pela ativação das células T auxiliares CD4+, que secretam citocinas, promovendo a inflamação e ativando os leucócitos, especialmente neutrófilos e macrófagos. Ocorrem de 24 horas a 72 horas após a exposição ao antígeno. O mecanismo da reação de hipersensibilidade do tipo 4 envolve várias etapas. A primeira está relacionada à sensibilidade inicial, que ocorre à exposição inicial ao antígeno. Os antígenos são fagocitados pelas células apresentadoras de antígenos, como os macrófagos, e apresentadas às células T e CD4+. Na ativação das células T, as células T CD4+, reconhecem os fragmentos do antígeno apresentados e se tornam ativas. Se diferenciam em células T auxiliares tipo 1, que secretam citocinas pró-inflamatórias, como interferão gama e fator de necrose tumoral alfa. No recrutamento e ativação de células inflamatórias, a citocina liberada pelas células T ativadas recrutam e ativam outras células inflamatórias, como os macrófagos e os neutrófilos. Isso leva à inflamação localizada no local da exposição ao antígeno. Na resposta imunológica tardia, a resposta inflamatória causada pela infiltração de células inflamatórias é caracterizada por uma reação tardia, que pode levar horas a dias para se desenvolver completamente. Muitas doenças autoimunes específicas de órgãos são causadas pela interação dessas células T autorreativas com antígenos, o que leva à liberação de citocinas e inflamação. Acredita-se que este seja o principal mecanismo de base da artrite reumatoide, da esclerose múltipla, da diabetes tipo 1, da psoríase e de outras doenças autoimunes. Artrite reumatoide, que é uma doença inflamatória que envolve pequenas e grandes articulações das extremidades, incluindo o dedo das mãos, dos pés, punhos, ombros, joelhos e tornozelos. Nelas, as células H17 e TH1 recrutam citocinas e leucócitos para a articulação e ativam as células sinoviais para produzirem colagenase e outras enzimas. O resultado é a destruição progressiva da cartilagem do osso. Além dessas doenças, a hipersensibilidade tipo 4 também está associada à reação de rejeição dos enxertos. Nos transplantes de órgão, as células T podem reconhecer os antígenos do enxerto como estranhos e desencadear uma resposta imunológica
que leva à rejeição do órgão transplantado. E na dermatite de contato, onde uma reação alérgica da pele é desencadeada por substâncias químicas presentes no ambiente, como metais, plantas, produtos químicos industriais. O tratamento da hipersensibilidade tipo 4 pode envolver várias abordagens, como corticosteroides, que são frequentemente prescritos para reduzir a inflamação e suprir a resposta imunológica. Imunossupressores, que são medicamentos que suprem o sistema imunológico e podem ser utilizados para controlar a resposta imunológica exagerada. E evitar antígenos causadores. Em caso de dermatite de contato, evitar a exposição ao antígeno desencadeante pode prevenir futuras reações alérgicas. Oi pessoal, meu nome é Letícia Pereira de Souza, eu sou aluna do curso de Odontologia na Unifagoc, do terceiro período noturno. Bom pessoal, eu vim trazer para vocês um caso clínico, e nesse caso clínico, uma lactante de 14 meses de idade está com a vacinação atrasada. Ao comparecer a uma unidade básica de saúde para a atualização das vacinas, foi concluído que ela não recebeu a vacina da tríplice viral aos 12 meses contra a influenza na campanha de vacinação, porque ela tem rinite alérgica e dermatite atópica encadeadas por uma alergia ao ovo. Essa alergia foi constatada através de um exame IgE. A paciente alegou que não consome ovo nem no preparo de seus alimentos. Agora a Brenda vai trazer para vocês uma forma de como proceder o caso. Como a Letícia disse, nesse caso clínico, a gente deve prosseguir da seguinte forma. Pessoas com histórico de alergia grave à proteína do ovo da galinha devem ser avaliados por médicos. Se for indicada a administração da vacina nessas pessoas, as mesmas devem ser realizadas no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, ou hospitais, ou até mesmo serviços de emergências, com recursos imateriais e humanos para lidar com a reação de hipersensibilidade, considerando a situação de risco elevada da influenza. A recomendação é observar o paciente por 30 minutos em ambiente com equipamentos. O pessoal técnico habilitado deve reconhecer e tratar eventuais reações que podem ocorrer por outros componentes da vacina. A conclusão é que existem várias evidências claras da segurança da vacina da influenza para pacientes com alergia à proteína do ovo, podendo protegê-los de uma doença que causa milhares de internações e mortes anuais. O risco de não vacinar excede o risco das reações de hipersensibilidade. Bom pessoal, agora eu vim trazer para vocês um resumo da nossa videoaula. O sistema imunológico desempenha um papel essencial na manutenção da saúde de todos os tecidos do corpo. O sistema imunológico reage a invasores como micro-organismos, substâncias estranhas ou células cancerígenas e desencadeia uma inflamação para atacar esses invasores. Geralmente, o sistema imunológico protege o organismo e ajuda na sua cura. No entanto, às vezes, o sistema imunológico reage de forma excessiva e errônea, direcionando essa reação para tecidos saudáveis e causando inflamações e danos graves. Essas respostas do sistema imunológico são denominadas reações de hipersensibilidade. Algumas reações de hipersensibilidade são chamadas de alergia, sobretudo quando ocorrem após a exposição a alguma substância que geralmente é inofensiva para o corpo humano. As reações de hipersensibilidade podem afetar a pele e causar vários problemas. Em todas as condições de hipersensibilidade, os mecanismos de lesão tecidual são os mesmos, que normalmente apresentam a função de eliminar patógenos infecciosos. Esses mecanismos incluem respostas imunológicas inata, anticorpos, linfócitos T e várias outras células efetoras e mediadoras da inflamação. O problema nas doenças de hipersensibilidade
é que a resposta é desencadeada e mantida de forma inadequada. As doenças de hipersensibilidade são comumente classificadas de acordo com o tipo de resposta imunológica e o mecanismo efetor. O tratamento atual das doenças autoimunes tem como objetivo reduzir a ativação imune e as consequências prejudiciais da reação autoimune. Os agentes incluem aqueles que bloqueiam a inflamação, tais como anticorpos contra citocinas, e aqueles que bloqueiam a ativação de linfócitos ou os destroem. Um futuro objetivo da terapia é inibir as respostas de linfócitos específicos para antígenos próprios e induzir a tolerância dessas células. As respostas do sistema imunológico podem ocorrer de duas maneiras. Primeiro, respostas contra antígenos estranhos, como micro-organismos ou antígenos ambientais não infecciosos, como exemplo, a proteína do leite ou do ovo. Se essa resposta é desregulada e excessiva, tem-se lesões teciduais, podendo levar até a óbito. E o segundo tipo de resposta é a resposta contra antígenos próprios, por falha nos mecanismos de autotolerância a doenças autoimunes. As doenças autoimunes, tais como artrite reumatoide, esclerose múltipla e diabetes tipo 1, ilustram muitos dos mecanismos efetores que provocam lesões dos tecidos em reações de hipersensibilidade e papéis dos genes de suscetibilidade e fatores ambientais no desenvolvimento da autoimunidade. O cabelo tá bom. Ai, agora que você tá com o cabelo, vai. Existem vários tipos de substância. Como é que eu faço isso no meio do vídeo? Ai. Tá. Olha de novo. Só isso. Ter rinite alérgica, artrite reumatoide.